tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu tô aqui com duas plantas que eu gosto demais do formato dela, né? Que são plantas cristatas e eu vou estar falando um pouquinho sobre elas hoje. São plantas que eu gosto muito da formação delas, né? Quando eu vejo uma planta cristata, eu gosto demais. Mas o que que acontece, pessoal? Eu tenho duas só cristatas, duas espécies, né? Porque eu tenho essa agavoide tá cristatada e tem uma outra cristatada também, mas é da mesma agavoide. Então eu considero uma espécie cristata. E eu tenho também a minha, como é que chama? Opuntia lactea, Euphorbia lactea cristata. Já eu chamo ela de Opuntia, Euphorbia lactea cristata, pessoal, que tá muito linda. Eu vou estar falando sobre cada uma delas e dando dicas de cultivo, né, das formação cristata, né, que são plantas que ficam muito bonitas, né, o formato delas, como vocês podem observar aqui, eu vou mostrar bem de pertinho para vocês. Olha essa aqui, pessoal, olha. A agavoide era uma agavoide normal, eu tenho dela o tamanho normal, né? A agavoide, ela me lembra a agavoide estrela, mas ela não é estrela. A espécie dela, dessa agavoide, eu não conheço, mas só sei que eu tenho dela várias, né? E duas cristataram, né? Não sei se duas aqui ou mais. Tem umas mudinhas do lado assim, ó, que também estão bem boladinhas, mas essa tá toda cristatada. Eu acho muito bonita. Só, pessoal, que muitas pessoas não gostam, né? E tem razão de não gostar em alguns aspectos que são negativos, né? E outros eu acho positivo pela beleza delas, né? Quanto mais velhas, quanto mais elas vão crescendo, mais interessante elas ficam, né? Então, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, deixa o joinha pra mim, se inscreva no canal, compartilhe meus vídeos com pessoas que gostam, né, de suculentas, principalmente dessas que tem essa variação, né, pessoal, que vão se cristatando, criando um novo formato. Eu acho muito interessante, eu gosto muito e eu queria muito, pessoal, muito uma planta cristata. Eu já vi várias echevérias cristatas no YouTube, né? A gente vê sempre planta cristata que ela fica com o caule totalmente aberto, assim, né? Fica parecendo um leque. Quando elas vão crescendo mesmo, elas ficam parecendo um leque, com essa formação por cima, assim, de vários brotinhos muito emboladinhos. Eu acho assim, ó, maravilhoso. Eu acho uma coisa assim incrível mesmo de admirar. Mas, como eu tava falando, tem a parte que é negativa. Por ela ser tão pertinho as folhas, muito emboladinha, essa touceira muito perto, pessoal. Se aparece aqui cochonilhas, aqui vai virar uma casinha, porque o ambiente vai estar propício para cochonilha. Se ela pega fungo, é difícil cuidar. Então, é uma coisa assim, é uma planta que ela é muito delicada, né? Principalmente quando está iniciando o desenvolvimento dela. Porque aqui, quando ela crescer mais, ela vai ter o caule mais estendido, mais comprido, e aí sim eu vou conseguir ver por baixo das folhas com muita dificuldade, porque ela é totalmente coladinha, né? Olha bem para vocês observar como que é, ó, muito pertinho, as folhinhas minúsculas mesmo, né? Como se parece uma crista mesmo, por isso chama cristata, né? Porque vai embolando assim, mini, até formar mesmo essa rosetinha, né? Totalmente cristatada. Então, o que que acontece? Ela fica muito difícil da gente cuidar, né? Se pega uma cochonilha é difícil de cuidar, se pega fungo vai morrer, se a gente não observar, não tem como ver. A minha, do jeito que ela tá pequena desse jeito aqui, eu não tem como eu saber o que tá acontecendo no caule dela, totalmente tampado, coberto mesmo, né? Então é muito complicado, é muito difícil. Muitas pessoas já me falaram que não gostam, começou a ficar cristata, para elas não tem valor. Para mim, eu já acho que ela valoriza, eu gosto muito, eu admiro muito uma planta cristata, né?
Quem me dera se aparecesse várias outras cristatas aqui no meu cultivo. Eu torço para que apareça, né? Porque tem umas espécies específicas que quando fica cristata, fica maravilhosa, né? O formato é maravilhoso, a planta fica totalmente diferente e a gente sabe que no cultivo de plantas, né, pessoal, existe muito mesmo essa variação e são coisas que vão acontecendo com as plantas. Umas ficam variegatas, as outras ficam cristatas, né? Umas a gente fala que fica monstruosa. Então, cada característica dessas que vão, a transformação delas, né, vai tornando ela uma planta diferente da outra. Uma mesma planta, você pega uma planta que é monstruosa, por exemplo, e uma planta que é a mesma planta no formato original, normal dela, né, que crescendo normalmente, é muito diferente. Eu gosto demais disso, né? Aqui no caso da Euphorbia lactea cristata, é um luxo isso aqui, pessoal. Isso é maravilhoso. A Euphorbia lactea, a normal, né? Ela cresce fina, né? Fina, com aqueles espinhos, totalmente normal, não tem muita beleza, mas quando acontece essa variação, né, pessoal, de ficar cristata, é uma maravilha. Então, aquela que fica variegata cristata, mais linda é ainda. A minha é a Euphorbia lactea, ela não é variegata, né? Apesar de que tem hora que eu acho que porque ela tem umas manchas brancas aqui muito bonita, mas ainda não tem aquela variação toda, né, pessoal? Ela é muito linda. E muitas pessoas já me perguntaram, mas e se eu quiser fazer muda dela, como que eu faço? É muito fácil, pessoal. É só a gente cortar uma parte dessa aqui, ó. A gente vai assim, ó, e corta. Aqui tem uma parte que tá vendo? Tá até balançando, ó. Se eu quiser tirar aqui, ó, eu corto aqui atrás, essa parte toda aqui, ó, deixa eu pôr na frente, bem próximo aqui, que vocês vão entender. Eu pego toda essa parte aqui, ó, e eu cortando aqui, passando uma faca, eu posso passar cola, ou eu posso passar canela, deixar secar por uns dias e colocar no substrato novo, é uma muda, né? Agora, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, pessoal, lembre que ela dá leite, né? E ela é muito tóxica, então a gente tem que tomar cuidado com os olhos, né? Com qualquer tipo de contato com a nossa pele. Então, se a gente cortar ela, a gente deve cortar, evitar que esse leite caia na nossa pele, na nossa mão, evitar, né, passar a mão nos olhos, correr e lavar a mão rápido, né? Tomar todos os cuidados pra gente não acidentar, porque tem coisas, né, pessoal, que é uma planta, tem muita beleza, é uma planta lindíssima, só que quando a gente vai cuidar de plantas tóxicas, plantas que tem essa seiva mesmo, né, que uma solta um leite, outra uma seiva clara, mas é tóxica, a gente precisa tomar todos os cuidados, principalmente quando estiver fazendo isso perto de criança, perto de animais, né? Tomar todos os cuidados para não ter mesmo contato direto com plantas assim, né? Com a parte dela que a gente cortar, né? Mas assim, do jeito que ela tá, ó, ela é super tranquila. Olha, eu posso manusear ela aqui, desde que eu não vou cortar nada nela agora e nem ferir ela para causar nenhum ferimento, para estar soltando a seiva na minha mão. Ela é tranquila, eu posso pegar ela tranquilamente, tocar em mim que não tem perigo, né? Não é assim também. Ela não tem espinhos, né? Os espinhos são muito assim, são longe um dos outros, não é coisa que machuque nem nada. Ela é super tranquila da gente estar manuseando ela, desde que não tá fazendo nenhum tipo de interferência, né, de corte nem nada. A fazer a muda dela desse jeito que eu falei pra vocês é super fácil. O crescimento dela, pessoal, não é tão rápido. A minha tem crescido bastante, mas eu observo sempre assim, ela dá uma crescida, aí ela pausa, né? Ela não é aquela planta que tá sempre em crescimento, não. Agora, esses últimos dias, depois que começou a primavera, eu observei que ela cresceu bem. Todas essas partes marrom que vocês estão vendo, é crescimento. Então, tudo isso aqui, ó, é crescimento, folhas, né, digamos assim, o segmento dela, não folhas, né, mas é o segmento delas aqui onde ela tá crescendo. Então todas essas partes mais claras, houve um crescimento, desde aqui embaixo, ó, desde aqui essa parte mais baixa dela, essa parte mais clarinha dela, tudo isso aqui, ó, foi crescendo.
Então aqui, pessoal, como eu tô falando para vocês sobre o crescimento dela, ela não é de crescer muito, né? Assim, rápido, mas ela cresce bastante, ela vai ficar bem grande. Quando ela, de acordo com o crescimento dela aqui, ó, ela for crescendo, eu vou estar fazendo a troca de vaso. Esse vaso, ele é bem profundo, ó. Como vocês podem observar, tamanho da minha mão, olha, ele deve ter 20, 22 centímetros de altura. Ele, por enquanto, ele é um vaso que fornece para ela todos os tipos de nutrientes, né? Desde que eu colocar adubo e tudo mais, eu tô colocando. E ela tá recebendo adubação, ela tá no sol pleno, tá tomando bastante sol. Ela não tá tomando sol depois das 3 da tarde. Como vocês sabem, muitos aí que me seguem, né, pessoal? Claro, você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo no meu canal. Você estiver conhecendo agora meus vídeos. As minhas plantas, eu sempre falo aqui, né, que eu tenho colocado elas no sol. Tá recebendo sol pleno, que eu digo assim, desde a parte que o sol nasce até mais ou menos 3, 4 horas da tarde, o sol já tampa, né? Aqui eu coloquei nessa parte. Eu tenho outra parte do terreiro que, se eu for colocar, elas vão receber sol até lá pelas 5 ou 6, a hora que o sol se pôr, né? Mas por enquanto, pessoal, eu tô mantendo assim a meio termo. Por quê? Tô trabalhando, não tô em casa, né? Então, às vezes fica excesso de sol e elas podem sofrer um pouco. E como as minhas plantas estão no tempo, minhas plantas não têm proteção nenhuma, elas não têm sombrite, não tem telhado, né? Não tem nada em cima. Então, elas estão no tempo. Então, se vier uma chuva, tá na chuva, o sol que vier, elas estão tomando. E eu tomei o cuidado de colocá-las numa parte e que elas tomem bastante sol, bastante, mas não passa disso. De acordo com esses dias que eu tava em casa de férias, eu tava observando, deu 3 horas, 3h30, por aí, já tá tudo na sombra, então já recebeu bastante sol, elas estão muito bonitas, as minhas plantas estão bem coloridinhas, todas compactas, as aqui estão tomando sol, mas assim, é sol pleno. O sol pleno que a gente fala, pessoal, é no mínimo 5 horas, né? As minhas estão recebendo muitas horas de sol, né? Desde a hora que ele nasce até 3h30, 4 horas é bastante tempo. Então elas estão recebendo bastante, mas não chega a ser aquelas 8, 10 horas de sol, até 12, dependendo da região, né? Não chega a ser isso tudo, não. Mas está sendo o suficiente, estão bem compactas, bem saudáveis e eu tô mantendo desse jeito. Pensei até em trocar elas, mas achei melhor não fazer isso, porque elas poderiam estar recebendo um sol muito quente nessa outra parte aqui, que eu tenho, esse espaço. Se eu coloco elas nesse espaço, elas não tomam sol da manhã, mas elas pegam o sol mais quente do dia. Então, seria da parte mais quente do dia até o final do dia. Eu achei melhor sol da manhã até maior parte da tarde e preferi deixar assim, pessoal. Acho que tá ótimo, tá um meio termo, né? Tá mais para mais do que para menos, mas tá bom. Desse jeito tá bom. Eu tenho algumas aqui que eu tô colocando na minha varanda. A minha varanda recebe o sol, já é do final do dia. Eu coloquei lá uns 3 vasos essa semana para fazer teste. Depois eu vou até mostrar para vocês. Peguei meus seduns, que são bem resistentes, e coloquei lá. Não vai receber nada de sol da manhã, vai receber sol no final do dia. Aí eu vou ver qual a diferença, se eles vão estar perdendo coloração ou se eles vão estar ficando mais compactos ainda, mais rústicos, né, com aquela cor forte. Eu vou estar observando isso, pessoal. Eu coloquei um vaso de Crassula Capitella Campfire, que ela fica bem vermelhinha, então eu coloquei lá. E 2 seduns. Então, fiz esse teste, né? Tá lá durante uma semana, 2, assim. O sol essa semana tá bem forte. Então, quando ele virar lá, chegou na minha varanda, tá aquele sol escaldante. Vamos ver como que elas vão reagir, né? De acordo com como que elas vão reagir, eu vou estar mostrando pra vocês. Se valeu a pena ou se é melhor desse jeito. Parte da manhã, né? É lógico que eu não tenho como passar isso pra varanda, não, pessoal. A minha varanda é longa. Ela deve ter 12 metros de comprimento, mas não cabe, né? Só na parte de cima da varanda não tem como caber meus vasos lá, que é muito vaso, então não teria como. Seria algumas delas mesmo para estar fazendo o teste, colocando algumas echevérias e tal. Eu pretendo até colocar algumas mais lá quando estiver chovendo, porque lá não pega chuva, né? Tá no telhado e elas vão receber o sol quando ele voltar, né? Tipo assim, passou uma chuva à tarde,
veio o sol vai bater nelas, a chuva só de vento. Seria uma forma que eu vou ter de proteger algumas espécies, né? Que eu vou estar colocando lá, com certeza. Mas no momento agora, coloquei só para teste mesmo, que do jeito que tá, eu acho que tá muito bom, né? Respondendo aí, se alguém tiver dúvida, por exemplo, e quanto a menos meia sombra, né? A meia sombra, pessoal, é no máximo 3 a 4 horas de sol. E sol pleno no mínimo 5 horas. Aí você vai estar no sol pleno, né? Se você deixar a sua planta aí 5 horas, 6 horas, já tá no sol pleno, né? Já é o suficiente. Daí para mais é o suficiente para ela estar saudável, né? Se eu tivesse um local que eu deixasse, que tomasse sol desde a parte da manhã até o final do dia, talvez eu deixasse. Mas é porque o meio, aqui na minha casa é meio termo mesmo, né? Ou é metade ou é metade. Mais para mais ou mais para menos, eu preferi o menos, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, mostrando as minhas cristatas, que infelizmente são só 2, eu queria ter muitas outras, quem sabe aparecem mais algumas, né, pessoal? Que eu gosto demais. E por hoje é só. Mostrei para vocês essas 2 lindíssimas aqui. Se ficou alguma dúvida, vocês, por favor, deixem aqui nos comentários para mim. E também coloquem se vocês têm essas 2, né? Ou outras, quais que vocês têm aí de cristatas, que eu vou ficar muito feliz em saber. Quantas vocês têm, quais são elas. Eu agradeço demais a cada um de vocês. Agradeço muito, que Deus abençoe a vida de cada um, né? Que ficam sempre aqui comigo. Principalmente vocês que estão sempre no final do vídeo, que tem paciência de me esperar até acabar o vídeo, né, pessoal? Que eu falo bastante, né? E vocês têm paciência. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.